E aí pessoal, bem-vindo a mais uma aula. O assunto de hoje é processos reversíveis, irreversíveis, rendimento e coeficiente de desempenho. Nosso material base é o Fundamentos da Termodinâmica, oitava edição. Começando pelo processo irreversível. O que é o processo reversível? O fim não é igual ao início. Olha só. Então de início nós temos o quê? Um pistão preso por um pino. Se eu retirar o pino, pela própria força do fluido, ele vai se expandir e bater nos esbarros. Se eu quiser voltar para o início, eu vou ter que exercer um trabalho forçando o pistão para baixo, até a mesma altura para poder posicionar o pino. Só que o trabalho que eu realizei na volta é muito maior do que o do início, então o início não é igual ao fim. O que torna o processo irreversível? Atrito, que seria o atrito entre o fluido e as tubulações. Expansão não resistida, que foi o exemplo anterior, onde a força que eu tenho que fazer para voltar é diferente da que foi indo. A transferência de calor entre dois corpos, dissemos assim, que vai ter um corpo a 50 outro a 30. A média entre eles daria 40, então ambos estão a 40, mas não é igual ao início que um era 50 e outro era 30. E a mistura de duas substâncias, se eu misturar um fluido refrigerante e água, os dois não vão se expandir do mesmo jeito. Processo reversível, ou processo eficiente, que é o ideal, o sonho de todo mundo, que é uma eficiência de 100%, que não existe. Pena. Um exemplo seria, de novo, um pistão, só que agora o que está prendendo ele são vários pezinhos. Se eu for retirando os pesos um a um, ele vai ficar nesse modo. Se eu quiser voltar, basta eu colocar os pesos novamente, um a um, que ele volta para o mesmo estado. Aqui sim, o que eu fiz para ir é igual ao que eu fiz para voltar, porque eu fui tirando um a um e também fui colocando um a um. O processo reversível ele sempre tem duas partes, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Dizemos que é um processo Carnot sempre que for um processo reversível. É a analogia. Um exemplo é este. Se eu for no sentido horário, eu vou ter um ciclo Rankine, que vai ter um gerador de vapor que é a caldeira, que alimenta a turbina, e vai para o condensador, e uma bomba que puxa a água para jogar para a caldeira novamente. Se eu for no anti-horário, eu vou ter injeção de trabalho por uma bomba, alimentando o condensador, que vai te retirar calor do ambiente, jogando para a turbina e para o evaporador. Esse é um ciclo de refrigeração. Rendimento. Rendimento representado pela letra eta e só existe em máquinas térmicas. Da primeira lei a gente tem o quê? Que o que entra é o que sai. O que está entrando é o QH e o que está saindo é o QL e o W. Então o que entra, QH, o que sai, QL e W. Rendimento é sempre o que eu produzo pelo que eu gasto. O que eu estou produzindo é trabalho e o que eu estou gastando para produzir isso é a fonte quente. Ele pode ser escrito em função de W ou em função dos calores, que basta substituir W por QH menos QL, fazendo a transformação. Refrigerador não se chama rendimento, se chama coeficiente de desempenho, porque o rendimento é sempre menor que 1. E esse valor aqui é sempre maior do que 1. Do mesmo jeito, o que entra é igual ao que sai. O que entra agora dessa vez é W e QL, porque pela lei de Clausius não se pode ir do frio para o quente sem injetar trabalho. E o que sai, QH. Então é o que eu produzo, que é frio, pelo que eu gasto, que é o trabalho que eu estou injetando. E também pode ser escrito em função de W ou em função somente do calor, que é substituindo W por QH e QL. Bomba de calor, ele é o mesmo funcionamento do refrigerador, só que ao invés de se produzir o QL, na bomba de calor se produz o quê? QH, com o que se gasta, que é o W. Então vamos ter o COP, que é o beta-linha, do coeficiente da bomba de calor chama-se beta-linha, e do refrigerador é só beta. Pode ser em função do W, em função do calor, e uma analogia entre bomba de calor e refrigerador. Se você inverter um refrigerador, ele vira uma bomba de calor. Se você inverter uma bomba de calor, ele vira um refrigerador. O beta-linha é igual ao beta mais 1. Então o coeficiente do bomba de calor é do refrigerador mais 1. E agora o rendimento de Carnot, como se diz. Tenho sem atrito, sem variações, sem nada. Seria a máquina ideal. É só pegar onde tem
calor e substituir por temperatura. Então, onde tem QH, fica TH. E onde tem QL, fica TL. Só que essa temperatura sempre em Kelvin. As transformações estão aqui, caso alguém não se recorde delas. Então, para uma máquina térmica, onde era QH vira TH e onde era QL vira TL. Para refrigeração, a mesma coisa. Onde é Q vai virar T. Aqui tem um exercício de fixação. Onde a gente tem o quê? Tem uma central termoelétrica que produz tantos watts. Ele diz que os condensadores dessa termoelétrica é refrigerado pela água do rio. Ele quer que você encontre a variação de temperatura dessa água. Então vamos ler o enunciado aqui, ele é o 5.61 do livro. Uma termoelétrica produz 1 gigawatt utilizando o vapor da água. O condensador dessa usina tem que ser resfriado com a água do rio. E a temperatura máxima de vapor é 550. E a pressão no condensador é 10 kPa. Você foi solicitado para estimar o aumento da temperatura do rio. Então vamos lá. As fórmulas que a gente vai usar nesse exercício: rendimento de Carnot, rendimento normal para se identificar o QL, esse aqui já está adaptado para encontrar já o que eu preciso. A fórmula do Q-macete, um pouquinho adaptada, onde aqui não é o Q de joules, aqui é o Q de watts. E aqui não é massa, aqui é vazão mássica. A coeficiente de vazão é vazão volumétrica, que é V vezes A. E a fórmula para se identificar a vazão mássica, que é a vazão volumétrica sobre o volume específico. Os dados que o exercício deu: o W produzido, a temperatura da fonte quente, não deu diretamente a temperatura da fonte fria, mas você sabe que ele falou que a pressão do condensador é 10 kPa, então é a temperatura para 10 kPa, a área do rio, da seção do rio, 60 por 8, a velocidade de vazão, 10 metros por minuto, e o CP da água, ele é tabelado. A gente peguei para fazer este exercício. Começando, o primeiro passo é achar o rendimento de Carnot, porque você não tem por onde começar. Então, você sempre começa por Carnot quando não tem o que fazer. Então, era 1 menos TL sobre TH. O TL é para água a 10 kPa. Por que você pegou aqui 10 kPa, água, 45,81. Mas é em Kelvin, então tem que somar 273,15. Assim como ele disse que a temperatura máxima é 550 Celsius, mais 273,15 para transformar em Kelvin. Daí a gente tira que o nosso rendimento é 0,613. O segundo passo é voltar na fórmula do rendimento onde aparece o nosso QL. Depois de calculado o rendimento de Carnot, você pode substituir aqui, porque você sabe que nenhum valor pode ser maior que isso aí. Então seria no seu limite. W você tem, QL é quem você quer procurar. Fazendo os passo a passo das substituições, a gente tem que o QL é 0,631 10 a sexta kW. Eu não deixei 10 a nona watts, porque deixando em kilowatts, minha resposta final já vai sair na unidade de medida que eu quero. Nossa vazão é velocidade vezes área. A velocidade é 10 metros por minuto. Por isso que eu dividi por 60, para ficar metros por segundo. A nossa área é 60 por 8. A gente tem uma vazão de 80 metros cúbicos por segundo. Calculando a vazão máxima, a gente precisa de quem? Do volume específico. Vou lá, pressão de 10 kPa, volume específico, eu pego o VL. Mas por quê? Porque a água do rio está líquida. O VL é este, e a vazão é a que a gente calculou. A vazão máxima é 79.207. Tenho o QL, tenho a vazão máxima, tenho o CP, só falta o que nós procuramos, que é o ΔT. Fazendo todas as substituições, ΔT 1,9 graus Celsius. Mas por que graus Celsius se o CP é em kg por Kelvin? Ora, menininho, sapequinha. Porque o ΔT em Celsius é igual ao ΔT em Kelvin. Porque se eu fizer a conversão
de Celsius para Kelvin ou de ΔT, o 273 vai desaparecer por conta da subtração. Então a variação, sempre que for ΔT, você pode sempre escrever tanto em Celsius quanto em Kelvin. Bom pessoal, por hoje é isso e até a próxima.